Seja bem-vindo ao segundo vídeo onde eu falo das fases do Google. A gente vai falar sobre a segunda fase. Qual que é a segunda fase? A segunda fase é onde a gente busca pelo topo, meu amigo. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque provavelmente você já está aí para virar a chave da primeira fase e ir para a segunda fase, que é onde a gente tem maior retorno sobre o nosso investimento. Eu sou General Tools, consultor em marketing digital e gestor de tráfego pago, tá? No Facebook e no Google, inclusive. E hoje eu vou falar sobre essa segunda fase. Se você que é um empresário ou um produtor, ou tem algum produto na internet, está com dificuldade no Google, manda esse vídeo para o seu gestor de tráfego, me dá uma olhada, talvez isso possa te ajudar, pode ajudar ele. Se você está com alguma dúvida sobre a sua própria gestão, presta atenção nesse vídeo, que não está complicado, é bem simples, o importante é o conceito, mas se você caiu de paraquedas aqui, eu aconselho que você assista o vídeo anterior, que é a fase 1, eu vou deixar o card aqui em cima ou no link aqui embaixo, que é a fase 1 que todo anunciante que faz Google passa. E se você está com um problema no Google, provavelmente você deve estar com algum probleminha nessa primeira fase, porque aqui, cara, aqui é ganhar dinheiro, é colocar dinheiro e fazer mais dinheiro. Simples assim. Vamos para a segunda fase do Google. Então, né, primeira fase aqui foi criação de anúncio e coleta de dados, e entendendo o tráfego, e a segunda fase que todo anunciante de Google passa, é otimização dos dados coletados e disputa pelo topo, né? Quando se trata aí de rede de pesquisa, vamos falar sobre isso. Então, quando a gente chega nessa segunda fase, o que a gente tem? O que já temos? Temos os dados, meu amigo. E quais são eles? Quais são os dados que a gente tem? A gente sabe qual que é o público que converte, a gente sabe qual o anúncio que mais converte, a gente sabe as palavras-chave que mais convertem, a gente sabe o nosso custo médio de clique, a gente sabe o nosso custo de conversão, a gente sabe o nosso ROI, porque se a gente está vendendo, a gente está investindo, é só fazer a dedução aí do investimento menos o valor gerado com esse investimento vezes 100, você vai ter a porcentagem do seu ROI, vezes 1000, sei lá, mas você sabe a porcentagem do seu ROI. Se você está ganhando dinheiro, você tem um ROI positivo. Se você está investindo e não ganhando dinheiro, você está com um ROI negativo, mas você deve estar na primeira fase ainda. Assistiu o vídeo da primeira fase. Aqui, provavelmente, você já deve estar com lucro, já está lucrando com investimentos. A gente já sabe quem são os nossos concorrentes diretos, porque a gente consegue ver quem disputa nos leilões com a gente, lembrando que os leilões são baseados nas palavras-chave, então você sempre vai disputar com aquelas palavras, com aqueles concorrentes que utilizam as mesmas palavras-chave que você utiliza. Se você já chegou aqui e tem o seu anúncio que mais converte, provavelmente você viu a aula anterior lá, que a palavra-chave tem que bater com o anúncio, então o seu anúncio já é de qualidade, então a gente já sabe até a hora e o dia que mais converte, ou seja, a gente tem dados, meu amigo, a gente tem os dados, a gente já sabe muita coisa sobre a nossa campanha. Agora é o quê? Agora é refinar, agora é deixar isso aqui deixar isso aqui masterizado, entendeu? Colocar dinheiro e fazer mais dinheiro, colocar dinheiro e fazer mais dinheiro. Simples assim. Então, se você estava com problema no Google, a fase 1 é muito importante. Olhe lá, veja com cuidado, porque tem dicas muito interessantes para você ver lá, porque provavelmente uma dessas partes você não sacou, não tem problema, não tem problema. Você como gestor iniciante ou não, uma hora você vai passar por esse aprendizado. Olhando esses vídeos, isso acelera mais. E boa, bola para frente. Então, o que a gente vai fazer quando a gente chega aqui na virada da primeira fase para a segunda fase? Nós vamos otimizar as campanhas, ou a campanha baseada na análise desses dados, certo? Então, o que é otimizar campanha? Praticamente é tirar tudo que não presta e dá gasto, né? Não presta e dá gasto, ou seja, dá prejuízo. Vou colocar prejuízo aqui. Prejuízo. Esse retorno e amplificar prejuízo, e vamos amplificar e focar onde dá certo, onde dá retorno, onde dá dinheiro. Então isso aqui a gente vamos até minimizar aqui, ó. A gente vai tirar isso daqui, vai arrancar fora o máximo de dados que são prejudiciais da nossa campanha, que não dá lucro, que não dá retorno, que não dá nada, só gasta o nosso dinheiro, e a gente vai focar, ampliar, colocar mais dinheiro naquilo que dá retorno, que dá certo. Porque daí se dá certo, basicamente é uma pequena escala que você está fazendo aí para ampliar. Eu vou falar de escala no final desse vídeo, mas basicamente é melhorar aquilo que já está bom e deixar isso cada vez melhor. Como que a gente faz a otimização? Cara, a gente vai pegar, vou até pular aqui de página. A otimização a gente faz baseado nos dados que a gente tem. Simples assim. Simples assim. Como assim? Público que converte.
que a gente vai fazer com o público converte? A gente vai fazer aqui lá. Vou colocar aqui, ó, regra. Regra. Segue essa regra. Regra. Tirar o que é ruim e reforçar. Não, vamos por aqui. Reforçar, aumentar o orçamento para o que é bom. É isso. Essa é a regra. Essa é a regra. Então a gente vai lá no público que converte e a gente vê que o público que converte é entre 25 a 55 anos. Cara, você vai ir lá ajustar, vamos por aqui embaixo, vai ajustar o orçamento, só para esse público. Já dá para fazer isso? Dá para fazer isso. Você vai lá, pega as idades que mais converteram e sobe. Ajustar o orçamento. Deixa eu escrever aqui de novo. Ajustar orçamento. Então você vai pegar esses públicos aqui que dão mais dinheiro, que venderam mais, converteram mais, e você vai subir o lance deles. E aí você pode subir em 5% para testar, depois você sobe para 10%, aí você sobe para 15%. O que você está fazendo? Você está fazendo um diferencial da sua concorrência. Porque a sua concorrência provavelmente nem sabe quem são essas pessoas, ou sua concorrência até sabe, mas ela não está mirando especificamente neles, eles ainda estão mirando no macro. Então o que você faz? Você vai ajustar o lance e você vai subir o lance especificamente para este público, entre 25 e 55 anos. Então quando o anúncio, alguém lá de 25, vamos lá, 27 anos está digitando a palavra-chave que vai aparecer o seu anúncio, e você colocou lá no Google que você pode aumentar o lance em 15% para essas pessoas de idade, o Google vai aumentar o seu lance para aquela idade. Ou seja, você vai estar buscando o topo desse jeito. E isso você pode fazer para a idade, você pode fazer para sexo, se for um produto realmente bem, assim, com segregação bem explícita, né? Vamos por um exemplo aqui, absorvente. Quem compra mais absorvente é mulher, não tem muito o que fazer, é mulher, homem não compra muito absorvente, tá falando aqui de forma bem leiga, mas se for fazer um anúncio de absorvente, provavelmente quem vai mais ver, clicar e comprar vai ser mulheres, provavelmente. Então você pode fazer essa segregação aqui, essa diferenciação de sexo, né, tudo mais. E basicamente de público que converte é isso que você consegue ver. Então você pode também pegar o público de observação, que você selecionou lá, por exemplo, na sua campanha de rede de pesquisa, e fazer a mesma coisa, ajustar o orçamento, aumentar o valor. E como você pode aumentar, você também pode diminuir ou excluir completamente aquilo que não está dando certo. Ponto. Primeiro ajuste em público converte. Vamos no anúncio que mais converte. O que a gente pode acertar aqui? Primeiro, não é o que a gente pode acertar, mas o que a gente pode visualizar. CTR. CTR é a taxa de retenção. Retenção. Se você prestou atenção na aula 1, eu falei que para você melhorar seu anúncio, você tem que combinar sua palavra-chave com o seu anúncio. Eles têm que bater, tem que ser as mesmas palavras, basicamente. Então, a taxa de retenção mede aí se o seu anúncio tá gerando a atenção que precisa, tá fazendo a pessoa parar, pô, escrevi isso, apareceu um anúncio com esse nome. Pô, então é isso, beleza, então é isso aqui que eu quero. A taxa de retenção, assim, eu busco sempre tentar atingir 15%, tá? Mas não precisa. Cara, se tiver acima de 1% já é considerado bom, tá? Mas mire sempre o mais alto. Existem CTRs altíssimos? Até existem, são casos muito específicos. Se você tiver com CTR de 5 a 10, você está com CTR bom, tá? Procure ficar nessa faixa. Eu tento mirar sempre 12, 15 desses aí, porque eu sei que é muito difícil, porque baseia muito com a concorrência, e a concorrência pode estar com um anúncio melhor em determinado dia e tudo mais, mas mantém aí o CTR. Então, vai lá no seu anúncio que mais converte, vê qual é o CTR dele, duplica ele e tenta melhorar, colocar alguma coisa diferente e avalia, vê se deu mais certo, se o CTR aumentou. Se aumentou, deixa os dois, faz mais anúncios, esteja trocando, né, trocando não, mas acrescentando novos anúncios baseados nas mesmas palavras-chave. Lembre-se, tem campanha, conjunto de anúncio e anúncio. Dentro do conjunto de anúncio vai as palavras-chave. No anúncio do conjunto de anúncio você coloca baseado naquelas palavras-chave, certo? E aí você vai substituindo os péssimos anúncios pelos bons anúncios e vai sempre mirando um CTR ali de 15%, cara, que vai estar show de bola. Palavras-chave que convertem, você vai simplesmente deletar, excluir, vai colocar nas você vai mirar nas palavras-chave negativas e as
palavras-chave que não converteram, você pausa. Você pausa, tá bom? Pausa essa palavra. Mas quando você chega nesta parte aqui, na segunda fase, mais do que nunca você tem que mirar aqui. Palavras-chave negativas. Negativar tudo que é horrível. Na primeira fase isso é importante, mas na segunda fase é fundamental, porque isso aqui pode consumir o seu orçamento. Então foque nas palavras-chave negativas com toda a sua força. Fique lá todo dia checando todos os termos de pesquisa e negativando tudo. É um trabalho diário, tá? Custo médio do clique, você já sabe como que otimizar isso. Não tem muito como otimizar. Por quê? Porque não tem como muito otimizar. Você vai ter que tentar manter o clique, porque quanto maior o orçamento você coloca aqui, a tendência é aumentar o CPC médio. Normal. Isso é normal. O que você tem que focar aqui é na conversão. Tá? Se o seu CPC médio está trazendo as conversões que você quer, perfeito, mantenha o CPC do jeito que está. Como que você melhora um custo por clique? Aumentando o público, aí quanto mais visualização, menor vai se tornar o seu CPC, seu anúncio vai estar melhor, você vai ganhar leilões com um valor mais baixo, mas se você está na segunda fase, isso não é mais uma preocupação para você. Sua preocupação é atingir o topo, porque atingir o topo te faz vender mais. Então você tem que focar na conversão, certo? Aí, focar no custo da conversão, sim. Como que você faz isso? Você pode trocar o lance, ajustar o lance. Lembra que quando a gente estava lá na fase 1 a gente focou em CPC? Daí depois, o natural é para maximizar CPC. Quando você já tem lá mais ou menos umas 100 vendas, umas 100 conversões, você pode alterar para CPA, certo? Pode alterar para CPA. Então com 100 conversões, eu te aconselho a mudar o seu lance para CPA, porque daí o Google já entendeu o seu público, o Google já sabe que você tem alta probabilidade, alta taxa de conversão, alta taxa daquele objetivo ser atingido, e aí ele consegue trabalhar mais. Então quando você chega a 100 conversões, certamente você tem dados o suficiente para o Google já entender quem é o seu público. E aí o que você vai fazer? Você tem 100 conversões, vai mudar para CPA e vai ajustar o valor do CPA. Então você ajusta o valor. Perfeito? Aí tem 2 pontos. Se você quer ter um ROAS bom, você vai ajustar o valor do ROAS, que é o valor que você quer pagar para ter o máximo de vendas possível com um maior rendimento, ou seja, você vai ter um ROI muito maior se você focar no ROAS. Só que às vezes o ROAS não te importa, você quer vender, que isso a longo prazo gera um valor muito maior. Aí você não precisa focar no ROAS, deixa no CPA e boa, mantenha o CPA. Se você quer um retorno sobre o investimento maior, aí você pode trocar de CPA. Opa, faltou um aqui. Na verdade, você vai para CPA, depois que você conseguiu, depois de 100 vendas, você duplicou, deu mais 200 vendas, 200 conversões, mais ou menos, tá? Aí você muda para maximizar conversões, mantém desse jeito, só que quando você colocar em maximizar conversões, você meio que vai perder o controle do seu CPA normal, então você pode ou sair do CPA para ir direto para ROAS, tá? Para você otimizar o seu retorno sobre o investimento, ou você pode ir para maximizar conversões, para ter mais vendas com um controle um pouco menor do seu CPA, tá? Você tem essas duas opções aí, as duas vão variar muito com o seu objetivo. Quero ter mais retorno sobre o meu investimento ou quero ter mais vendas? Se eu quero ter mais vendas, maximizar conversões. Se eu quero ter mais retorno sobre o investimento, ROAS, e aqui você controla esse valor. O valor da conversão. Certo? Só que o ROAS pode acabar trazendo menos vendas para você, mas aí vai muito da sua estratégia, tá? Então, custo da conversão, aí você melhora o seu lance. Show, cara, você já está brigando pelo topo, já está brigando nas melhores pesquisas, seu anúncio já está rodando muito, já está vendendo pra caramba. Certamente você vai ter esse melhor aqui do ROI, né? Que quando a gente fala de custo de conversão e ROI, eles estão intimamente ligados, certo? Então é conversão mais ROI. Show? E aqui, sabemos os nossos concorrentes, é só para que a gente fique esperto. O que você pode fazer aqui para otimizar quando você já sabe quem são os concorrentes? Então,
quem são os concorrentes é a otimização. Nossa, já dá para trabalhar com isso? Lógico que dá para trabalhar com isso. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar o URL e ir em planejador de palavras-chave e simplesmente a gente vai ver as palavras que estão mais vinculadas a essa URL. O que isso quer dizer? Quer dizer que são as palavras que eles estão utilizando? Nem sempre, mas são palavras muito provavelmente parecidas com as suas e que pode ser que você encontre uma palavra ali ou outra que o seu concorrente utilize que sirva para você. E aí você consegue otimizar baseado nos seus concorrentes. E claro, você saber em que posição você está e como você está ganhando seus concorrentes em determinados períodos de tempo aí que você coloca, vai te ajudar a saber onde melhorar o seu anúncio. Então fique ligado sempre nesses ajustes de lance, né, nessa parte de lance. E aí, dia e hora, se você vê que, por exemplo, o final de semana não está convertendo, você vai lá e deixa um valor mínimo do final de semana, ou pausa a campanha, programa para pausar a campanha, para que você não perca esse dia. E beleza, show de bola. Se é um negócio local que fecha sábado e domingo, não anuncie sábado e domingo, ou não anuncie para venda, anuncie para aumentar os cliques, aumentar a visibilidade da sua marca. E aí você vai seguindo a sua estratégia. Tá? Então, os ajustes de lance aqui eu até me antecipei, são basicamente esses, CPC, né? São esses aqui. Quando a gente está no topo, a gente já estava no CPC, foi para CPC, máximo CPC, atingiu umas 100 conversões, a gente vai para CPA, não tem nem o que falar, vai direto para CPA. CPA você vai atingir mais umas 200 conversões, eu vou colocar aqui mais umas 200 conversões, não precisa nem ser tanto, mas umas 100 conversões já deve ser o suficiente para você maximizar conversões. Ou aguarde o próprio Google falar, olha, sugestões do Google, a gente sugere que você maximize as suas conversões, o próprio Google vai te dar aí o papo do que você pode fazer para melhorar isso. Cara, siga que vai dar bom, vai dar bom. Provavelmente vai dar bom, né? Não é sempre, mas provavelmente vai dar bom. O Google entendeu que a sua campanha merece essa troca de lance para otimizar ainda mais. Aí você troca, tem a tendência de ter muito bom. E escala, o que é escala aqui? Quando você investe mais, coloca mais dinheiro, você atinge mais pessoas, coleta mais dados, consegue ter mais vendas e tudo mais. Mas a escala aqui é você sair da onde você já está. Então provavelmente isso aqui é uma campanha de rede de pesquisa. Estou dominando a rede de pesquisa, não tem muito mais para onde escalar. Para onde que eu vou escalar? Vou escalar para display. Ou depois de escalar aqui, dominar display, estou vendendo muito display, eu gosto de trabalhar mais no remarketing, tá? Mas isso vai de estratégia para estratégia e tudo mais. Então faz a escala no display, pô, estou dominando o display de novo, vai seguir a mesma coisa. A diferença é que você já vai ter alguns dados, mas a velocidade da primeira fase para a segunda fase, quando você entra em display, basicamente é um pouco mais rápido, na verdade, porque você já vai estar com alguns dados baseados na sua rede de pesquisa. E aí você pode escalar também para o YouTube. Eu não sou criador de conteúdo, eu não estou falando nisso, eu estou falando para você colocar um anúncio em vídeo no YouTube, aqueles 5 segundos, um stream e tudo mais, e aí você pode colocar no YouTube, você escala, porque você aqui na rede de pesquisa, você já está dominando. E não tem muito para onde escalar em rede de pesquisa depois que você já atingiu um certo ponto. Aí você vai escalar em outras fontes de tráfego, display, que são os parceiros do Google, tá? São sites parceiros do Google. Ou você vai para YouTube, que é o segundo maior buscador do mundo, só perde para o Google, mas é a mesma empresa, então tá tudo ali em família mesmo. Vai para o YouTube, tá? Pense em criar conteúdos ou não, faça só anúncios para direcionar para a sua página. E depois você pode ir até escalar para Facebook, Instagram, LinkedIn. E, cara, conforme você vai tendo mais retorno, mais retorno e vai dominando aquela plataforma, aquela parte, aquela fonte de tráfego, mais difícil vai ser para você ganhar mais dinheiro naquela fonte. Para você ganhar mais dinheiro, você vai ter que escalar, e muitas vezes essa escala é fora daquela fonte de tráfego. Então, comecei na rede de pesquisa, passei a primeira fase, segunda fase destruir. Nossa, estou um tempão destruindo na segunda fase, os resultados estão sempre muito bons, mas sempre naquela média lá de resultados, eu não estou conseguindo mais vender além daquilo. Cara, você meio que já está lá, você dominou o lugar, você não tem mais o que fazer, você vai ter que ir escalar para outra fonte. É simples, esse é o caminho, tá? Sem se desesperar, não precisa ir para todas as fontes de uma vez. Domina uma de cada vez que o seu retorno é mais certo, mais garantido, certo? Se você gostou desse vídeo,
dá aquele joinha, se inscreve no canal se você gostou dessas duas aulas sobre Google, a fase 1 e a fase 2, que todo mundo passa quando está no Google, é a maturação da campanha, isso é normal. Rede de pesquisa você vai passar a mesma coisa, YouTube você vai passar pela mesma coisa. A diferença é que se você está começando do zero, como por exemplo a gente fez nessas aulas, ou se você já está começando depois de um anúncio e tudo mais, a diferença é essa coleta de dados, esse tempo de coleta de dados. Quanto mais rápido você coletar os dados, mais rápido você consegue chegar ao topo. E aí vale muito a qualidade do gestor, o valor do orçamento, né? Quando eu falo qualidade de gestor, é o entendimento do gestor sobre a ferramenta, de como criar anúncio, de como utilizar, o que olhar, quando olhar, por que olhar e o que fazer para melhorar. E quando eu falo de orçamento, é o valor diário. Só que lembre-se que você precisa também priorizar os dias. É importante que se você colocar R$1.000 um dia, você vai ter muita coleta de dados, mas sempre tente deixar 1, 2 dias, porque os dias variam. E aí você consegue coletar mais dados, consegue otimizar, e aí você consegue, chegar na fase 2 rapidíssimo. Já não tenho esse orçamento todo. Não tem problema, faz R$10 por dia, vai demorar um pouco mais, mas você vai ter isso. O Google funciona, quanto mais dados você vai coletando, melhor, tá? E então você não precisa ser exatamente rápido nessa coleta. Você precisa estar direcionado de forma correta, de forma certa. Você tem que estar direcionado para o caminho certo. O tempo disso não é tão importante, tá? Não é tão importante quanto você pensa. É direcionamento certo. E aqui, nesses 2 vídeos, eu creio ter dado o direcionamento mais correto para você que busca resultados no Google, certo? Então, muito obrigado e até a próxima.